Graça e paz, eu vou falar agora das atividades do capítulo 12, a parábola da torre que se encontra em Lucas capítulo 14, os versículos de 28 a 30. Você já leu as curiosidades que se encontram na página 195 e 196. Agora você vai realmente resolver a questão primeira. Considerando apenas o ouro que foi usado no templo, então se chega a um valor do templo de Jerusalém que é 865 bilhões de reais, isso na cotação do dia 2 de 11 de 2019. De posse dessa informação, então no item 1, subitem 1, então eu peço a você qual o valor em reais que você atribuiria à casa de Deus de carne e osso. Você sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, qual o valor que você daria ao templo do Espírito Santo, ao seu corpo? Mas você vai responder através de uma das alternativas que se encontram na questão, de A F. Você vê aqui 490, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Escolha realmente uma dessas alternativas. Pense, raciocine, analise, então dê a sua resposta. No subitem 2, então eu pergunto qual a glória do templo de pedra e também qual a glória do templo de carne. Aquilo que dá valor ao templo. Então você vai escolher de acordo também com as alternativas. Verifique que cada alternativa tem duas palavras. Então a primeira palavra se refere à glória do templo de pedra e a segunda se refere à glória do templo de carne, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Na segunda questão, você sabe que para ser templo do Espírito Santo existe um custo. E Jesus falou desse custo em Lucas 14, de 26 a 27, e o versículo 33. Ou seja, você vai construir uma casa, você pensa logo em dinheiro, em reais, em dólares. Mas no caso de construir o templo do Espírito Santo, qual o custo? O que você gasta? Qual é esse esforço? Então eu peço que você realmente represente esse custo, esse orçamento, faça um orçamento aí, escolhendo uma das alternativas de A a E, conforme está aqui na questão. Só existe uma alternativa correta. Para isso, você vai ler também, além de Lucas, Romanos capítulo 6, versículo 6, Gálatas 2, 20 e Gálatas 5, 24. Assim você poderá chegar a alguma conclusão. Na questão terceira, eu peço o seguinte, que você responda qual é o seu projeto de vida, o que você está construindo. É uma pergunta muito pessoal, você poderá inclusive encontrar até mais de uma alternativa. Então você tem aqui 6 figuras que representam alguma coisa e você vai representar então o seu projeto de vida com uma delas ou mais de uma. Na quarta questão, eu peço para que você classifique os itens de A até E, segundo o que nós colocamos no enunciado. Existem 3 situações: lançou os alicerces e terminou a torre. Então, aquela pessoa que concluiu a torre. Lançou os alicerces, mas não concluiu a torre. Então, esse daí deixou pela metade. E o outro não começou a cavar as valas dos alicerces da torre. Por quê? Cada item desse se refere a um personagem bíblico, a uma pessoa. Então, alguém construiu a torre, alguém deixou pela metade, alguém simplesmente não construiu. Agora, pense em torre de uma forma espiritual. Através das outras atividades, das outras questões, você já pôde imaginar o significado de torre. Nós já falamos sobre isso. Então, pense de forma espiritual e verifique quais desses personagens, pode ser um ou mais, terminou a torre, aquele que deixou pela metade e aquele que nem sequer
concluiu, nem sequer na realidade começou a torre.